Olá, muito boa noite a todos. Estamos aqui mais uma semana para a continuidade do nosso estudo do Livro da Esperança, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Estamos estudando o capítulo 31, intitulado Em Favor da Alegria. Para o estudo deste capítulo, Emmanuel utiliza o versículo 14 do capítulo 18 de Mateus, que diz: assim também não é a vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Jesus. E relacionado com o capítulo 11, item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que aditeis. Não é apenas isso que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre em todas as coisas para com o vosso próximo. E Emmanuel começa assim: muito grande no mundo o cortejo das moléstias que infelicitam as criaturas. No entanto, maior é o fardo de inquietação que lhes pesa nos ombros. Onde haja sinal de presença humana, aí se amontoam os supliciados morais, lembrando legiões de sonâmbulos fixados ao sofrimento. Não apenas os que passeiam na rua a herança de lágrimas que trouxeram ao renascer. Esmagadora percentagem dos aflitos carrega temerosos no refúgio doméstico, que levantado em louvor da alegria familiar, se transforma não raro em clausura flagelante. Daí procede o acervo dos desalentados, que possuem tão somente a fria visão da névoa para o dia seguinte. São pessoas desacursoadas da luta pela aquisição de suprimento a exigências primárias. Pais e mães transitos de pesar diante dos filhos que lhe desdouram a existência. Mulheres traumatizadas em esforço de sacrifício. Crianças e jovens desarvorados nos primeiros passos da vida. Companheiros encanecidos em rijas experiências, atrelados à carga de labores caseiros, quando não são acolhidos nos braços da caridade pública, de modo a não perturbarem o sono dos descendentes. Somemos, semelhantes desgostos, as tribulações dos que clamam por equilíbrio nos grandes manicômios, dos que sonham liberdade na estreiteza do cárcere, dos que choram manietados em leitos de expiação, e dos milhares de espíritos desencarnados ainda em pesadelos indescritíveis, que comunicam à esfera física os rescaldos do próprio desespero. E verificaremos que a tristeza destrutiva é comparável à praga fluídica, prejudicando todos os flancos da evolução na Terra. Pausa. Então, neste capítulo, nós seguimos estudando em torno do amor, do amar ao próximo. E aí, Emmanuel começa a nos trazer as diversas situações que alcançam a todos nós que aqui estamos encarnados de uma forma ou de outra. Então, nós vamos ter pessoas que estão cansadas de lutar para terem o básico, o mínimo para sua existência: comida, abrigo, saúde, remédio. São pessoas que lutam bravamente para poderem sobreviver no nosso mundo. Ele nos traz os exemplos dos pais e das mães que lutam com filhos que trazem problemas, que trazem dificuldades no trato. E não importa a ordem dos problemas, né? O que existe é que os pais, essas mães estão aflitos, estão sofrendo e estão precisando de auxílio. Fala também sobre as mulheres que são traumatizadas em esforço de sacrifício. Essa questão do sacrifício, ela é complicada, porque para nós ainda encarnados aqui nesse planeta, na nossa condição evolutiva, nós muitas vezes não lidamos bem com o sacrifício. E a grande questão é que, às vezes, aqueles que jornadeiam conosco, aqueles que estão conosco na nossa caminhada, não nos ajudam, não apoiam e não dividem o fardo.
E então, isso traz muitas dores, muitas lutas e muitos sofrimentos para as mulheres que lutam sozinhas, sentindo-se não apoiadas por aqueles que estão junto a elas. Ele fala sobre as crianças e os jovens que são perdidos já pela vida fora, que muitas vezes derivam de lares desestruturados, muitas vezes sofrem abusos, não só abusos físicos, mas abusos também de ordem emocional, e que trazem consigo já, desde cedo, dores excruciantes em suas almas. Todos aqueles, e ele também fala a respeito dos idosos. Os idosos que na nossa sociedade muitas vezes não recebem o respeito que deveriam, não são cuidados pelos seus familiares como deviam, e em um momento da vida em que estão mais fragilizados e que precisam receber apoio, são muitas vezes abandonados por aqueles que deveriam ampará-los. E Emmanuel está nos trazendo aqui muitas situações de dor. E ele coloca logo na primeira frase dessa mensagem, né, que existem muitas moléstias que infelicitam as criaturas. Moléstias, doenças, dores, chagas. Mas o maior fardo é o da inquietação que lhes pesa nos ombros. A inquietação, a incerteza, o não sentir-se amparado, ajudado, o de sentir-se sozinho nas lutas. E fica para nós a pergunta, para cada um, diante desses quadros que nós citamos até o momento, porque é trazido por Emmanuel esses quadros, como nós nos comportamos? Nós estamos atentos às dores das pessoas ao nosso redor? Nós estamos atentos àquilo que vai na alma dos nossos companheiros que dividem o mesmo lar conosco? Nós estamos acolhendo e buscando um caminho para auxiliar as crianças e aos jovens? E quanto àqueles que já se encontram na idade madura e muitas vezes estão sofrendo também? Nós temos tido olhos de ver. Vamos lembrar da regra de ouro. Nós falamos sobre ela semana passada. Fazer ao outro o que nós gostaríamos que fizessem conosco. Será que nós temos nos lembrado desta regra para poder direcionar as nossas ações? São essas as perguntas que nós precisamos nos fazer quando nós lemos uma mensagem como esta do Emmanuel. Porque o objetivo da mensagem não é falar de tragédia. O objetivo da mensagem é nos levar a pensar sobre de que maneira nós temos praticado este amor ao semelhante. Porque ele usa uma frase de Jesus que está lá em Mateus. Assim também não é a vontade de vosso Pai que estás nos céus, que um destes pequeninos se perca. Então, Deus não quer que ninguém fique esquecido. Todos os seus filhos são amparados. Todos aqueles que sofrem são ajudados. E para que Deus possa ajudar as criaturas, Ele precisa de outras criaturas. Essa é a beleza da lei divina. Essa é a beleza do seu ensinamento. E Emmanuel segue, falando a respeito daqueles que encontram-se presos nos manicômios, desejando sair daquele cárcere, porque a criatura em processo de internato por desequilíbrios de ordem psicológica é como se estivesse em um cárcere. Ele fala sobre os que estão presos aos leitos de expiação, aos leitos de dor, impossibilitados de cuidarem de si próprios. E ele fala dos milhares de espíritos desencarnados que ainda estão sofrendo pesadelos terríveis, né? E que estes espíritos alimentam
o fluido, a energia que está em volta do nosso planeta. Quando todo este quadro de dor e sofrimento acontece em nosso planeta, acontece também uma questão que envolve energia, fluidos. E estes fluidos gerados pelos desequilíbrios, pelas dores, pelo sofrimento, eles ficam impregnados na nossa atmosfera. E quer a gente goste ou não, nós sofremos a influência desses fluidos. Nós absorvemos em maior ou menor quantidade, de acordo com o nosso pensar e com o nosso sentir. Então, se nós hoje reclamamos deste mundo em que nós habitamos, nós somos também corresponsáveis por ele. Porque fica-nos a pergunta: o que nós estamos fazendo para mudar isso? Qual que era a contribuição que eu tenho dado para que uma mudança efetiva aconteça na Terra? Mas muitos vão me dizer, eu não posso mudar o mundo. É verdade, não pode. Eu não posso, vocês não podem, mas nós podemos mudar uma pessoa. Somos nós mesmos. E se cada um de nós tiver consciência do trabalho que deve realizar junto ao outro, a soma dos nossos esforços mudará o mundo. É isso que é o mundo de regeneração. É esse o mundo que nós esperamos um dia alcançar. E Emmanuel termina dizendo: ponderando tudo isso, respeitemos a dor, mas plantemos a alegria e a esperança, onde a nossa influência logre chegar. Falemos de otimismo, cultivemos serviço, ensinemos confiança e exercitemos a serenidade. Ninguém espera que sejamos remédio a toda angústia e rio de toda sede. Entretanto, à frente da sombra e da secura que atormenta os homens, cada um de nós pode ser a consolação do raio de luz e a bênção do copo d'água. E Emmanuel conclui exatamente o que eu acabei de dizer para vocês. Nós não podemos socorrer a todos, mas nós podemos ajudar paulatinamente uns e outros que cruzem o nosso caminho. Que possamos refletir em torno da nossa mensagem para a semana e que Deus abençoe a todos. Até a próxima semana.